Olá, muito bom dia a todos. É com grande alegria que iniciamos mais uma semana na presença de Deus e também hoje, final do mês de outubro, hoje dia 31 de outubro de 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mais um mês que está se finalizando e eu creio em nome do Senhor Jesus que amanhã iniciaremos o mês de novembro e será um mês de prosperidade, um mês de vitória, um mês de bênção, um mês de alegria. E já profetizo na sua vida um mês de vitória, na tua casa, na tua família, os teus filhos. E a Bíblia diz que tudo percorre para o bem daqueles que amam a Deus. E nós cremos dessa forma e eu tenho certeza que a bênção é certa na sua vida. E também amanhã à noite nós vamos estar no Pinheirinho, na Cidade Norte, aonde nós estamos imbuídos nessa grande corrente de oração. Que é isso, pastor? A figueira seca. Eu gostaria que você acompanhasse conosco a chamada da figueira seca. Acompanhe comigo. 7 semanas da corrente forte. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Mateus capítulo 21, versículo 18 a 20. Há um mal sobre a sua vida? Algo ruim que te persegue? Não importa onde vá ou o que faça. Vícios dos quais não consegue se libertar. Brigas, depressão, casamento destruído, pensamentos de morte. Venha estar conosco nesta corrente de fé, para que este mal que está sobre você seque pela raiz. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que se tiver de fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22. Nós estaremos clamando a Deus e colocando sobre a figueira seca tudo aquilo que representa seu sofrimento, para que tudo isso tenha um ponto final. Pois como a figueira secou mediante a fé, estes problemas irão secar e desaparecer da sua vida. Na corrente forte, a figueira seca. Igreja Luz do Mundo. Você acabou de acompanhar conosco a chamada desta corrente e é muito forte. Você viu Jesus passando, ou seja, andando pelo caminho, e quando ele avista uma figueira, ele vai em busca de frutos para se alimentar. Mas a Bíblia diz que ele não encontrou frutos, somente havia folhas. E ele então decreta, ou dá uma ordem, ou fala uma palavra. E esta palavra que ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. Ou seja, a figueira secou-se imediatamente. Então, assim será também nas nossas vidas. Quando nós clamarmos a Deus, todo o espírito, todo o vício, todo o problema, toda a contenda, toda a tristeza, a angústia, tudo aquilo que é um mal, vai ter que secar em nome do Senhor Jesus, da minha e da tua vida. Ele não pode ficar. Porque a Bíblia diz que quando nós unificamos a nossa fé, Deus então se manifesta. Por isso, amanhã à noite, você vai receber esse folder e nós vamos estar em nome do Senhor Jesus. A partir do momento que você receber esse folder, você vai colocar aqui tudo aquilo que você quer que seque. E nós vamos pendurar na figueira, representando a sequidão dos vícios, a sequidão da briga, da contenda familiar lá do seu lar, porque Deus tem prazer em abençoar a tua vida no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 21, versos 15: quando se faz justiça, o justo se alegra,
mas os malfeitores se apavoram. Então a justiça de Deus, ela é certa para a sua vida e para a minha vida, quando nós o buscamos. E os malfeitores se apavoram. Então há um apavoramento daqueles que querem a tua derrota, o teu fracasso. Mas nós não estamos aqui para desejar mal a ninguém, nós estamos aqui para abençoar a vida de todos, porque é isso que Jesus nos ensina através da sua palavra. Eu vou um breve intervalo, nós já voltamos. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Está com algum problema na sua CNH? Aqui na Formaio Multas você pode ter a solução. Lembrando que você que sofreu algum acidente de trânsito, nós encaminhamos o seu seguro DPVAT. E para você que está com dificuldade em passar na prova teórica do Detran, aqui temos aulas particulares de legislação e também treinamento para habilitados. Entre em contato conosco ou venha até nós. Na Rua Governador Parigot de Souza, 175 na Cango, em Francisco Beltrão. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Chopinzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Muito bem, estamos de volta falando da palavra de Deus e falando também aquilo que vai estar acontecendo amanhã à noite na Cidade Norte, no Pinheirinho. Será a sexta noite dessa grande corrente de oração que estamos vivendo esta fé. Na última terça-feira, Deus tem abençoado a vida das pessoas. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aquilo que aconteceu na última terça-feira na Cidade Norte. Acompanhe comigo. Lucas capítulo 15, versículo 17, diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para ter com seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vesti-o e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Amém? A Bíblia aqui fala a respeito de um jovem, um moço, que resolveu sair da casa de seu pai. Decidiu por si só sair da casa de seu pai e viver a vontade dele, viver a vida da maneira dele, do jeito que ele achava melhor. E pediu a herança de seu pai, e tomando
esta herança, a Bíblia diz que ele se foi para uma terra distante. E lá gastou tudo que tinha, com festa, festejando, enfim, gastou toda a sua herança, a ponto de, quando ele não tinha mais nada, a Bíblia diz, o texto aqui, esta parábola vai dizer, na verdade, que houve naquela terra uma grande fome. Chegou até aquela terra uma situação difícil, e aquele jovem que antes tinha uma fortuna, uma herança, havia gastado tudo, já não tinha mais nada, começou a passar necessidade, a ponto de ir ter com um cidadão daquela cidade, e esse cidadão deu um trabalho para ele. Este cidadão daquela cidade botou este moço a cuidar dos seus porcos, e o texto vai dizer que ele comia lavagem dos porcos. A situação dele era difícil, complicada. Os dias em que ele estava vivendo, esse moço, era muito difícil, era muito complicado. Ele estava na completa miséria, ele estava numa situação muito difícil. Olhando com os olhos naturais, quem poderia ajudar este rapaz? Porque ele por si só resolveu sair da casa de seu pai, ele por si só resolveu pedir a herança e foi para longe da casa do pai, e lá gastando tudo sem se importar com o dia de amanhã ou com as consequências que poderia vir sobre a vida dele. Pastor, o que tem isso a ver com minha vida? Tem tudo a ver conosco. Muitas e muitas vezes nós nos afastamos da casa do Pai, ou nos afastamos da presença de Deus. Quem é o Pai? O Pai é o nosso Deus. Amém, igreja? E por algum motivo ou outro nós nos entristecemos e nos afastamos da casa do Pai. Vamos para longe, não oramos mais, não ouvimos mais a voz de Deus, não vamos mais à igreja, deixamos de buscá-lo, começamos a viver do nosso jeito, da nossa maneira. Mas vai chegar o dia que viver do nosso jeito, da nossa maneira e viver com a força do nosso braço, vai chegar um dia que nós não vamos mais conseguir ir em frente. Quem sabe você está vivendo assim, problema, adversidade, e você não consegue ver uma solução. Você luta de uma maneira, de outra, mas você não consegue encontrar uma saída. Presta atenção o que aconteceu com este moço aqui. O texto que nós lemos vai dizer assim, no versículo 17: depois de estar numa situação difícil, comendo lavagem com os porcos, este jovem, ele caiu em si, diz o versículo 17. Ele caiu em si, ele parou para pensar, para analisar a sua situação, o porquê que ele se encontrava daquele jeito, o porquê que ele se encontrava na mais profunda miséria, derrota e fracasso. A Bíblia diz que ele caiu em si. Nós precisamos, meus amados irmãos, também nós precisamos despertar para aquilo que está acontecendo com a nossa vida. Nós temos que parar e analisar tudo o que está acontecendo. Veja que este jovem estava passando muito sofrimento, estava na mais completa miséria, estava no fundo do poço. E quando ele parou para pensar, quando ele caiu em si e começou a observar a situação que ele estava vivendo, a situação que ele estava sofrendo naqueles dias, então a Bíblia diz, o texto vai dizer no versículo 17, que ele caiu em si.
ele começou a analisar a sua vida e ver o que é que tinha levado ele àquela situação. Escute, meu amado irmão, enquanto nós não fizermos isso, Deus não pode fazer nada na nossa vida. Enquanto nós não tomarmos uma posição, nós precisamos cair em si, nós precisamos despertar o porquê que está acontecendo isso comigo, o que é que está errado. Se a Bíblia diz que tem um Deus todo-poderoso que peleja por nós, se a Bíblia diz que há um Deus que abençoa, que dá vitória, que faz milagre, mas o porquê que eu estou nesta situação? Por que eu estou vivendo esses dias de angústia e de sofrimento? Assim como este jovem estava passando. Então nós temos que parar e analisar, fazer uma reflexão daquilo que está acontecendo, para podermos tomar uma posição diante desta situação que você está enfrentando, para Deus poder nos ajudar, para Deus poder nos abençoar. Este moço, a Bíblia vai dizer no versículo 17, que ele caiu em si. Ele começou a refletir sobre tudo aquilo que estava acontecendo com ele. E no mesmo versículo 17 ele vai dizer assim: eu aqui morro de fome, sendo que na casa do meu pai tem pão com fartura. Escute, esse rapaz lembrou de seu pai. Aonde é que tem pão com fartura, meu irmão? Aonde é que tem paz? Aonde é que tem alegria, se não é na casa de Deus, se não é na presença de Deus, se não é na presença do Pai? Sim ou não? Se você estiver na casa do Pai, tem alegria, tem pão com fartura. Se você permanecer na casa do Pai, na presença de Deus, tem vitória, tem milagre, tem proteção. Esse jovem, o pai não mandou ele embora, foi uma decisão dele mesmo. Ele achou que não estava bom e resolveu ir para longe da casa do seu pai. Mas olha o que aconteceu com ele. Então isso aqui, meus irmãos, serve esta passagem para nos alertar, para abrirmos os nossos olhos, para que não venha acontecer conosco o que estava acontecendo com esse rapaz. Amém, gente? Mas ainda bem que ele parou para refletir, e é o que nós precisamos fazer. Você está enfrentando problema, luta, adversidade, você tem que refletir sobre isso. Você tem que parar para analisar o porquê que está acontecendo isso, aonde foi que eu errei. E o próximo passo desse rapaz foi a sua decisão de voltar para a casa de seu pai. A Bíblia diz no versículo 18 agora, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Amém? Depois que você fez uma reflexão sobre a situação que você está vivendo, sobre o problema que você está enfrentando, sobre a condição em que você se encontra, você refletiu sobre isso, você precisa agora tomar uma decisão. Você tem que decidir. Eu encontrei o erro, eu refleti aonde foi que eu errei, então eu preciso agora tomar uma decisão. Assim como este filho tomou uma decisão, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Diga glória a Deus. Eu vou ter com meu pai, porque na casa do meu pai tem milagre, na casa do meu pai tem pão com fartura, na casa do meu pai tem proteção, tem milagre, na casa do meu pai tem o melhor para a minha vida. Amém? Então você precisa decidir, você tem que tomar uma decisão. Se você não decidir, nada vai mudar. Se esse moço não tomasse uma decisão, não adiantava nada ele lembrar que na casa do pai dele tinha pão com fartura, na casa do pai dele tinha um lugar aconchegante, na casa do pai dele tinha um lugar aonde ele se sentia protegido. Nada disso ia adiantar para ele. Ele sabia de tudo isso, agora precisava tomar uma decisão.
Assim tem que ser conosco, assim tem que ser na nossa vida. Como filhos de Deus, nós precisamos nos levantar e ir ter com o nosso Pai, com o nosso Deus. Caso contrário, não vai haver mudança. Depois que ele fez isso, e ele chega até a casa do pai, o texto vai dizer que o pai estava lá à espera dele, esperando ele voltar. Assim é Deus, está de braços abertos nos esperando. Amém? Está nos esperando. Depois que ele se levantou, ele decidiu em ir ter com seu pai. Ali ele fez uma confissão diante do seu pai. Ele disse: Pai, eu pequei. Escute, meus irmãos, quando nós identificamos o problema na nossa vida que nos levou a essa situação ou aquela situação, nós temos que diante de Deus reconhecer que erramos, reconhecer que pecamos, reconhecer que pegamos um caminho errado, por isso estamos sofrendo, por isso nos encontramos nesta situação difícil. A confissão dos nossos pecados. Provérbios vai dizer assim, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse jovem confessou que havia errado. Esse moço, diante do seu pai, ele fez uma confissão. Ele disse: Pai, eu pequei. Ao contrário de nós, né? Que muitas vezes nós culpamos a Deus. Muitas vezes nós fizemos isso. Eu já fiz isso muitas vezes durante a minha vida. A gente às vezes quer achar um culpado, né? Nunca quer reconhecer ou reconhece que errou, que tomou uma decisão errada, que tomou um caminho errado, que fez algo errado. É muito mais fácil às vezes nós culpar alguém do que reconhecer que nós mesmos somos o culpado de tudo aquilo que está acontecendo conosco. E Deus aqui traz nesta noite um despertar para que nós possamos compreender. Nós precisamos confessar os nossos erros, as nossas falhas diante do nosso Deus. Amém? Esse jovem disse: Pai, eu pequei, Pai, contra o céu e diante de ti. Ele reconheceu, ele disse: eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só, a confissão, quando você confessa de todo o seu coração, você reconhece os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, você assume para si os seus erros. Então Deus está ali pronto para te perdoar, pronto para te levantar, pronto para te abençoar. Amém? Agora, enquanto eu não fizer isso, Deus não pode fazer nada por mim. Ele disse: Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, de prontidão, disse aos seus servos: vão, pegue vestes novas, coloca sobre ele, coloca um anel no seu dedo, pega um novilho cevado, matai-o esse novilho, vamos comer e nos alegrar, porque esse meu filho estava perdido e agora foi encontrado, estava morto e agora reviveu. Amém? Olha só, por que Deus falou isso? Porque quando você reconhece os seus erros, você toma a sua decisão de buscar a Deus, de ser fiel a Deus, de honrar a Deus, de estar na presença de Deus. Quando você abre mão de tudo para viver a vontade de Deus, Deus pega e coloca sobre você vestes novas. Representa aqui na vida espiritual, Deus coloca sobre você o Espírito dele. Amém, gente? Deus coloca sobre a sua vida o Espírito dele.
e o anel no seu dedo que representa autoridade. Você recebe o Espírito de Deus e autoridade, porque quando você recebe isso, não há mal, não há problema, não há demônio que possa permanecer no teu caminho, porque você tem a autoridade de Deus na sua vida. O mal não pode mais te escravizar, o mal não pode mais te vencer, o mal não pode mais fazer você sofrer, porque você tem na sua vida a autoridade de Deus, e Deus está de braços abertos, esperando você se achegar a Ele, para Ele fazer isso na sua vida, e você se tornar mais do que um vencedor. Amém? A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. A DTE Estofados está há mais de uma década trabalhando com a fabricação de estofados sob medida e reformas em geral. DTE Estofados, na Rua Sicília, número 142, no bairro Jardim Itália. Fone 469-8807-1153. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Deus, tão importante, nós unificamos a nossa fé, meu Deus, em Cristo, e apresento todos os telespectadores, as pessoas aonde chega a nossa voz. Espírito Santo, toca nelas. Senhor, há pessoas que estão dizendo: muda a minha vida, a minha história. Pessoas que estão dizendo: Senhor, arranca essa dor que está dentro de mim. Então visita esta pessoa agora, meu Pai, que se encontra aí acamada, enferma. Essa pessoa que está sentada, meu Deus, nesse momento, dizendo: eu não aguento mais. O Espírito Santo de Deus manda te dizer, em nome do Senhor Jesus, que você hoje recebe a sua vitória. Então receba a presença de Deus, a graça de Deus. Toca, meu Pai, com o teu poder. Toca, meu Deus, com a tua unção. Milagre vai, Pai, sendo tocado na vida do teu povo. Esse homem, meu Pai, está com as portas fechadas. O desemprego chegou até ele, a miséria, a incerteza, a insegurança. Tudo está dando errado na vida desta pessoa. Então venha ao encontro dela, meu Senhor. Toca com o teu poder. Essa pessoa precisa de um milagre. Meu Deus, ela precisa do socorro. A tua palavra diz que tu és o bem presente socorro na hora da angústia. Então venha ao encontro de cada um, meu Pai. O Senhor agindo, o Senhor operando, quem vai impedir? E essa pessoa então recebe a partir desse momento a cura, a restauração, o milagre. Toca, meu Deus, nos ossos dessa pessoa. Ela precisa de um socorro. Toca, meu Deus, no coração dela, ela está aflita. Visita ela, Senhor. Nós determinamos nesse momento a grande vitória. E eu abençoo e consagro esta água. Que assim que esta pessoa beber, meu Pai, milagre aconteça na vida dela. Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toma desta água. Receba o teu milagre. A bênção de Deus na tua vida, da tua casa e a tua família. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.